Será que o cristão pode perder a salvação? Ou uma vez salvo, sempre salvo? Como podemos ter certeza da nossa salvação? A salvação é diária, como alguns afirmam? Antes de respondermos a essas perguntas, precisamos entender o que é ser cristão. Ser cristão não é uma pessoa que nasceu e cresceu em uma família cristã. Um cristão não é aquela pessoa que vai à igreja somente aos domingos, mas no resto da semana ele fica nos botecos da vida se embriagando ou em fornicação. A vida cristã é de renúncia aos prazeres carnais, das coisas que entristecem o Espírito Santo. Não é isso que faz um cristão. Um cristão é alguém que recebeu a Cristo como Salvador através da fé e confiou nele, e passou a buscar a santidade no dia a dia, conforme podemos conferir em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenham a vida eterna. Em Atos 16,31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Em Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, com essa definição em mente, eu volto a perguntar: pode um cristão perder a salvação? Talvez o melhor jeito de responder a essas perguntas seja examinar o que a Bíblia diz que acontece no momento da salvação, no momento da conversão, e estudar o que perder a salvação significa. Veja o que diz Hebreus 16, de 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem ela também é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, ela é rejeitada e perto está de maldição, e o seu fim é queimar no fogo. A palavra de Deus é bastante clara: a terra somos nós, a chuva é Jesus, a erva são as obras da fé que devem ser cultivadas. Em contrapartida, se você produz somente espinhos e abrolhos, seu fim é queimar no fogo do inferno, isso é, perder a salvação. Infelizmente, alguns pregadores destacam as promessas de Deus, ficam somente nos milagres, mas não falam do inferno. No Novo Testamento, Jesus falou 22 vezes sobre esse tema, sobre o inferno, nos mostrando que é algo real para onde o crente pode ir sim, se continuar olhando para o passado, se ele não abandonar as práticas pecaminosas. Jesus nos alertou a respeito da perseverança em meio às tentações. E isso é frequentemente visto como uma evidência que reflete a genuinidade da fé de alguém. Por conseguinte, se a minha fé é perseverante, isso me autoriza a inferir que estou verdadeiramente unido a Cristo. No entanto, se eu não estiver perseverando na fé, essa evidência sugere que a minha fé é uma fé falsa, uma fé fraca. Argumentar que Hebreus 6, de 4 a 8 se refere a alguém que abandonou a sua fé, expondo, portanto, sua fé como falsa, é argumentar o que chamamos de a explicação do teste da genuinidade, de que a minha fé em Cristo ela pode ser fraudulenta. Embora os defensores dessa interpretação afirmem que a sua explicação leva os crentes a permanecerem leais a Cristo, isso nos leva a sermos retrospectivos e introspectivos. No entanto, a passagem é uma advertência orientando para o futuro. E como advertência, ela nos orienta a sermos prospectivos e ter uma orientação externa. Por quê? Para que possamos perseverar na fé. É uma advertência que Deus emprega como meio de capacitar o seu povo a perseverar na fé. Você pode se perder? Alguns dizem que a advertência ela lança uma possibilidade de que os crentes genuínos elas possam rejeitar a Cristo e serem lançados fora para sempre. Eles destacam as admoestações do Evangelho como uma resumida versão das promessas do Evangelho. Os defensores dessa interpretação eles estão convencidos de que a passagem seria verdadeira e sincera, e não uma charada traiçoeira ou qualquer tipo de exagero. Somente seus crentes referidos podem deixar de perseverar na lealdade a Cristo. Sem perceber, eles transformam a advertência condicional e projetada para o futuro de um abandono a Cristo em uma afirmação futura.
de que os crentes genuínos, eles podem abandoná-lo e perecer. Eles tornam a promessa de salvação de Deus para todos os que creem em algo revogável. A visão deles pode ser resumida assim: uma passagem como Hebreus 6, de 4 a 8, seria sincera e urgente, somente se a promessa de Deus puder deixar de ser cumprida. Evidentemente, ela é questionável que aqueles que são dessa opinião concordarão com essa caracterização. Eles creem que a passagem ensina que os crentes possam deixar de perseverar na fé e, consequentemente, cair sob a ira acusadora do Deus Todo-Poderoso. Se eles estiverem corretos, é necessário crer que a promessa de Deus de perseverar até o fim, ela está sujeita de não ser cumprida, ou aqueles que confiam em Jesus para a salvação. Eles podem abandoná-lo e perecer eternamente. Os defensores dessa interpretação, eles alteram de modo não intencional a função da passagem, convertendo a advertência contra a queda em uma declaração que é possível cair. Contra essa visão, eu argumentaria que a passagem é uma advertência, e como advertência ela nos alerta para os perigos ocultos que podem nos seduzir a abandonar Jesus. Não é um anúncio de um possível fracasso da fé, mas é um meio de perseverança. O desejo de resolver a tensão doutrinária é compreensível, mas ela nos distrai de captar Hebreus 6, pelo que ele é, uma advertência sincera e urgente para que não sejamos seduzidos pelo mundo, nos unindo ao seu repúdio a Cristo, tornando-o um espetáculo de vergonha e conduzindo a uma obstinada falta de arrependimento. Antes que a questão doutrinária da apostasia possa ser respondida, é crucial abordar primeiro a função desta passagem de advertência. O texto em si deve governar as questões que levantamos. Qual é o propósito ou a intenção do pregador? Será que nós caracterizamos adequadamente suas palavras como uma advertência? O propósito do pregador é alertar, acautelar e até mesmo alarmar para que não caiamos em tentações, para que nos encontramos numa situação em que somos incapazes de nos arrepender. A advertência aqui nos aponta para a conexão inseparável entre deixarmos de responder ao chamado do Evangelho e a impossibilidade de ser restaurado ao arrependimento se abandonarmos a Cristo. O pregador, ele pretende que a sua advertência nos alarme para atender o seu apelo a permanecer firmemente leais a Jesus Cristo. Isso significa que nós crentes devemos afirmar de todo o nosso coração: se eu, que descanso somente em Cristo para a salvação, se eu abandoná-lo, me verei incapaz de me arrepender de tal maneira que com certeza perecerei para sempre. A advertência de Hebreus 6 ela anuncia uma conexão inquebrável entre o afastamento de Cristo e a impossibilidade de ser restaurado ao arrependimento. Por implicação, também indica a relação sagrada entre a fidelidade perseverante e a nossa herança de salvação. No entanto, embora essa advertência seja tão intensa, ela não anula ou contradiz as admoestações igualmente fortes, a firme garantia, tal como o pregador faz ao longo da totalidade de Hebreus. O capítulo 6 ele mistura admoestações, a firme fé com advertências do perecimento eterno. O pregador assegura aos seus leitores que quando Deus faz uma promessa a Abraão, quando ele fez um juramento para nos mostrar aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Nós que somos os herdeiros de Abraão, nós temos a promessa e o juramento de Deus para nos assegurar que a salvação prometida é a nossa esperança firme, uma âncora para a alma segura e firme. O pregador espera que levemos a sério tanta advertência urgente acerca de um distanciamento final de Cristo, quanto a admoestação assegurada na confiança da promessa de Deus, sem nenhuma sombra de contradição. Ele não nos admoesta a duvidar da herança de Deus. Ele nos assegura pela declaração e pela promessa aos quais jurou. Deus usa regularmente advertências, consolações ou ameaças e promessas em conjunto para nos proteger no caminho da salvação, para que possamos prestar atenção à advertência sincera, urgente e inviolável de Hebreus 6, para que possamos ser salvos pela graça divina no último dia. Amém? E nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua participação.
Não esqueça de deixar aquele like abençoado e a se inscrever no nosso canal. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.